Olá, feliz sábado! Tudo bem com você? Como é que passou a semana? Como está iniciando o seu sábado? Seja muito bem-vindo à nossa live. Nós estamos começando agora uma live especial. Hoje nós temos um convidado também especial que vai participar conosco. Vamos dividir a tela aqui, vamos ter alguns momentos para responder perguntas. É uma live exclusiva para responder perguntas, tá bom? Seja muito bem-vindo todos vocês. O Jorge Luiz, que está já conectado conosco, a Bruna Salles, a Kellen, a Thaís, Paulo Vitor Carneiro, Orotilde, um abraço para você, Orotilde, um abraço para o Jaime, Ariel, todos vocês já estão conectados conosco, sejam muito bem-vindos. Estamos só começando a nossa live. Nosso tema de hoje é, olha que interessante, o tema, tempo do fim, medo ou esperança? Quando você ouve falar sobre o fim, você tem medo ou tem esperança? Para alguns, esse pode ser um tema corriqueiro, comum, porque estuda as profecias, está tranquilo. Mas quando eu estava conversando com uma amiga, essa semana, esses dias, ela me disse o seguinte: pastor, eu estou com medo. Pensando no tempo do fim, eu começo a ter medo porque eu não sei o que pode acontecer com os meus filhos, com a minha família. E você? Quando pensa no tempo do fim, você fica com o coração cheio de esperança ou você tem algum temor? Uma boa pergunta, né? Qual a sua expectativa quando se fala do tempo do fim? Se nós estivermos vivendo exatamente esse tempo do fim, agora, qual o sentimento que você vai ter? Então, amigo, nós vamos falar sobre isso na live de hoje. E quem vai responder algumas perguntas pra gente vai ser, e responder as nossas perguntas, vai ser a Bíblia. E quem vai ser o instrumento de Deus para manusear a Bíblia e responder as nossas perguntas será o Leandro Quadros, tá bom? Seja muito bem-vindo, todos vocês estão conectados aí. A Isis está conectada aqui, a Isane, Pietro, boa noite, feliz sábado. Patrícia Dark, Keila está conectada com a gente, um abraço aí a toda a família Viana Frois, Fonseca. Daiane, um abraço para você, Daiane. Jonatas, um abraço para você, Jonatas, um abraço para você, para toda a família aí em Brasília de Minas. Que bom que vocês estão conectados conosco, tá bom? Tem uma citação muito interessante que fala de uma maneira que parece que é os dias que nós estamos vivendo agora. É uma citação que está no livro de uma grande escritora que eu gosto muito, e eu vou abrir aqui para mencionar para vocês. Quando nós falamos de tempo do fim, o sentimento que nós temos de ampla apreensão sobre o que vai acontecer. Olha o que diz: o tempo presente é de dominante interesse para todos, governantes, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Parece que foi escrito hoje, né? Parece que foi escrito nos nossos dias agora. É o livro Patriarcas e Reis, página 537. Profetas e Reis. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, né? Profetas e Reis, 537. Bom, todos estão conectados com a gente aqui. Você pode fazer agora nessa live, o que nós vamos fazer? Você pode enviar sua pergunta, você pode escrever aqui no comentário e a gente vai passando e vai fazer a sua pergunta. Tem algumas perguntas que foram enviadas já pra gente, a gente vai começar com essas perguntas e você pode fazer pergunta de acordo com nós fomos batendo papo aqui, conversando com o Leandro, aí você vai poder fazer sua pergunta também de acordo com o tema. Eu tô vendo aqui meu amigo Harrison, Rio de Janeiro, Rocinha, tem um grande projeto acontecendo na Rocinha que ele lidera, ele e a sua esposa. Um abraço para você, Harrison. Muito bom ter você aqui. Tem pessoas de todos os lugares, Felipe Vidal, Tati, Robson,
Thalia, Lucas Leider, Lite Fontoura, Maria do Carmo lá de São Paulo acompanhando a gente, Alexia, Mariana. Bom, estamos todo mundo conectado. Brenda Mello também está em São Paulo. Feliz sábado para todos vocês e é muito bom vê-los aqui conectados nessa live especial que temos nesta sexta-feira, começando o nosso sábado de uma maneira muito especial. Bom, Grazi, Jonatas Reichert, olha, todo mundo aqui conectado com a gente, é muito bom ter vocês aqui. E eu já vou dividir a tela aqui, vamos ver se nós temos aqui o Leandro para dividir a tela com a gente. E nós vamos começar com essas perguntas. Qual a pergunta que você faria? Já pensou nisso? Qual a pergunta que você faria? Qual a curiosidade que você tem que gostaria de ter essa resposta exatamente por esse tempo do fim? Muita gente pergunta assim, pensa, né? Será que esta pandemia estava já prescrita na profecia? Tem alguma coisa que fala sobre isso? Será que tem alguma coisa acontecendo agora que nos fala a respeito da profecia fala a respeito disso? Será que o que você está vivendo agora é as pragas do tempo do fim? Será que nós estamos vivendo as últimas pragas já? Seria isso? Ou não? É uma boa pergunta, né? Então é a hora de você pensar na sua pergunta, formular uma pergunta, porque daqui a pouco o Leandro Quadros vai responder pra gente. Ele vai responder pra gente. Deixa eu só ver se o... Nayara entrou agora. Ah, eu vou fazer pela Nayara ou pelo Leandro? Como a gente vai chamar aqui? Tá aqui conectado Marcelo Torquato. Tá uma galera que boa, rapaz. Tanto tempo que eu não via. Um abraço pra você, Marcelo. Que bom te ver. Acompanhando aqui com a gente. Luca, Lara e a Gabi. Olha aí, que bom que vocês estão aqui conectados. Santa Mônica tá em peso aqui. Finote tá em peso. Que bom ter vocês aqui, viu? Vamos lá. O Leandro já tá aqui. Nós vamos dividir a tela. Um momento especial, não, dividir a tela, tá aqui conectado com a gente. Feliz sábado para todos vocês que estão conectados, aqueles que a gente fosse falando. Ô, Leandro! Tudo bem, Elismar? Tudo bem, meu amigo? Olha, rapaz, que prazer ter você aqui na nossa live, hein? Ô, rapaz, prazeraço para mim, rapaz, estar aí com o teu querido público aí, com as tuas ovelhas. Pois e vamos estudar juntos hoje. Ótimo, que honra. Nós estamos aqui, o nosso distrito está sendo muito agraciado por sua presença. E privilégio de participar do Mira da Verdade, assim, bem próximo direcionado para nós, esse Mira da Verdade, né? Ou esse aí é Mas só para vocês, esse na mira. Olha só, tem uns comentários aqui inconvenientes, Leandro. Mas você A pode cunhada, saber né? É cunhada. Ó, a cunhada escreveu ali, ai, que susto. Deixa ela que ela vai ter a resposta. Ai. Leandro, diga pra gente como é que tá nesse período aí de quarentena, como é que você tá com a Amigo, família? graças a Deus, estamos bem, né? Estamos bastante em casa, saímos muito pontualmente, na verdade eu saio muito pontualmente, né? E estamos tranquilos, cara, aquela primeira fase da pessoal ficar mais assustado já passou. Lógico que essas 2 primeiras semanas de maio, que são 2 semanas muito perigosas, né? O pessoal está dizendo, as notícias dizem que por causa do pico, então aí a gente tá tendo uns cuidados a mais e tudo mais, mas graças a Deus que tá dando tudo certo. Deus tem cuidado de nós aqui. Que bom. As gravações, vocês continuam ainda nos estúdios, fazendo? Ó, nós tivemos de parar, Elismar, e aí voltamos foi nesta semana agora. Todo esse período de quarentena nós ficamos reprisando os programas. E aí voltamos agora ao vivo nessa segunda-feira, que eu fiz o português, e na quarta-feira eu fiz o espanhol. Nós ficamos um bom tempo também aí de quarentena aqui. Bom tempo, hein? Rapaz, e agora voltando, agora como você disse, é o temor, né? Que a volta, o que vai acontecer nessa curva? Diante os temas que mais a gente tem conversado é sobre a pandemia. Até eu tenho visto algumas lives, sempre que as pessoas começam a live, e aí, como é que você está lidando com a pandemia? É o assunto do momento que as pessoas têm vivido mesmo, né? E diante disso, a nossa proposta aqui, quando você aceitou,
Antes de mais nada, Leandro, reafirmar aqui um grande abraço que o nosso distrito manda em dar a você, a Nayara, toda a sua família, viu? Que Deus Obrigado, amigo. abençoando, conduzindo você, seu ministério, e você continue sendo bênção e abençoador. Amém, amigo. Obrigado. E nós estamos muito felizes com a sua disponibilidade de participar, nos presentear aqui no distrito, viu? A honra, meu amigo, estar com você aí. E nós estamos com a proposta do tema, que é falar sobre o tempo do fim. Exatamente nesse período que fala sobre pandemia, nós estamos na pandemia, vivendo a pandemia, muita apreensão, tensão, ansiedade, né? Por causa desta pandemia, vem o nosso tema. Medo ou esperança? Será essa pandemia alguma coisa relacionada com o tempo do fim? Será que está nas profecias essa pandemia? Então, esse é o tema geral. Nós vamos discutir sobre esse tema aí. Né? Vamos, meu amigo. Com prazer. Tu sabe, Erismar, a primeira coisa... Pode falar, meu amigo. Não, pode fazer. Se o pessoal tiver alguma pergunta, também estamos à disposição aí. O que nós precisamos, Erismar, fazer, que muitos irmãos têm que ter essa consciência... Vamos fazer o seguinte, Leandro. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Vamos. Sim. Olha aí. Deu uma travada aí. Não sei se deu uma travada para você também, Leandro? Também, amigo. Também? Então, mas já estamos de volta aqui. Vamos fazer uma oração para a gente começar, então? E vamos ouvir isso, pessoal? Vamos lá. Vamos. Pai bondoso que estás nos céus, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado por termos o privilégio de reunirmos como teu povo. Apesar de estarmos distantes, nós estamos unidos no mesmo propósito, de adorar o teu nome e também aprendermos mais da tua palavra. Que nesse momento que vamos esclarecer pontos importantes a respeito do tempo do fim, mais uma vez o teu Santo Espírito ilumine e guie o professor Leandro Quadros. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos ver quem tem perguntas a respeito desse tema aí. Vamos lá, meu amigo. Vamos ver. Eu já puxei aqui para cima. Tem pessoal falando que você come piqui. Aí não, é brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira. Deve ser alguém aqui do meu distrito fazendo gracinha comigo. Vamos passar aqui tudo para eu encontro aqui as perguntas. Bom, para esse tempo, eu estava dizendo até no início aqui, Leandro, agora nessa questão da pandemia, uma amiga que não é aqui do distrito, é de outra cidade, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, eu estou com medo, pastor, porque nós vemos o tempo, essa pandemia está me lembrando o tempo do fim. E se for o tempo do fim, eu estou com medo. Eu falei assim, mas por quê? Você está com medo? Se for o tempo do fim, nós estamos perto da volta de Jesus. Ela falou assim, não, eu estou com medo porque vai ter muito sofrimento para minha família, para meus filhos. O tempo do fim significa para a gente medo ou esperança? O que deveria significar para a gente? Na Bíblia, Erismar, o tempo do fim, ele sempre significa para o cristão esperança. Por quê? Na verdade, quando nós lemos Apocalipse 15 e 16, nós vemos que quando Deus enviar os seus últimos juízos sobre a humanidade, suas 7 pragas, elas vão cair somente sobre os ímpios e aqueles que rejeitaram a adoração ao verdadeiro Deus. Então, o Filho de Deus não tem um porquê temer, porque o Salmo 91:10 diz assim, que Deus não permitirá que praga nenhuma chegue à sua tenda. Então, o castigo para os ímpios vai ocorrer. Eles vão receber as pragas, mas os justos não vão receber as pragas. Nós estaremos, sim, aqui na Terra durante aquela perseguição, aquele boicote econômico de Apocalipse 13. Alguns irmãos evangélicos chamam de grande tribulação, né? Estaremos na Terra. Só que Deus estará nos guiando ao longo deste processo. E Paulo, curioso que Paulo, quando falava da volta de Cristo, ele dizia a bendita esperança.
Então, Paulo não relacionava a volta de Cristo só a um fim do mundo catastrófico, não. Ele relacionava a volta de Cristo a uma esperança, né? O momento em que vai acabar com a morte, com o mal, com o originador do mal e com aqueles que se apegaram ao mal. Então, quando nós, Irismar, ficamos com muito pânico em relação a esses assuntos, isto é uma evidência de que o nosso estudo bíblico não está sendo bem direcionado na nossa casa, né? Nosso estudo pessoal ele não está sendo bem direcionado. Estamos permitindo que a mídia nos atormente, nos coloque sempre em sinal de alerta e esquecemos de buscar o conforto, a tranquilidade, a serenidade da palavra de Deus, né? Verdade. Quanto à pandemia, estão surgindo as perguntas aqui relacionadas à pandemia. Tem muitas perguntas agora. A pandemia faz parte do cavalo amarelo de Apocalipse? Está relacionado com o cavalo amarelo de Apocalipse? Está relacionado de alguma forma com as últimas pragas? Não tem relação alguma. Pelo seguinte, a pandemia ela tem uma relação com um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós vamos ler aqui em Lucas 24:11. Mas ela é um dos sinais do tempo do fim, mas ela não é o fim do mundo em si mesma. Isso que nós temos que diferenciar. Ela é um sinal do tempo do fim, mas não é o fim do mundo em si mesma. E eu posso provar isso biblicamente para os nossos amigos. No verso 11 de Lucas 21, Irismar, quando Cristo fala das condições do mundo pouco antes da volta dele, ele disse o seguinte, ó. Verso 10, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Então veja, nos dias de Jesus, tinham doenças, mas não era nem perto da quantidade de doenças e da existência de vírus e micro-organismos perigosos como é hoje. Então há mais de 2000 anos, Cristo previu que realmente epidemias fariam parte dos sinais que antecederiam o fim. Porém, é um aviso de Cristo. Aqui em Mateus 24. Que, óbvio, esse momento que nós vivemos deve nos alertar, mas não nos alarmar. Porque o último sinal a se cumprir para Cristo voltar não é a pandemia. É a pregação do Evangelho. E o texto bíblico é muito claro sobre isso. Então, em Mateus 24 diz assim, ó, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, são sinais que indicam o fim, mas esses sinais não são o fim. Agora, qual é o sinal que vai indicar o fim? Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então nós temos que nos perguntarmos, o evangelho já foi pregado em todo o mundo? Não. Então a pandemia, ela é só um dos sinais do tempo do fim, mas ela não é o tempo do fim em si mesmo. O sinal que marca o tempo do fim é a pregação do evangelho. Então se nós estudarmos a Bíblia, nós não ficaremos alarmados, por exemplo, com a teoria que está rolando por aí de que agora no mês de maio, junho, não lembro, vai ter um dia escuro e que Jesus vai voltar. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Tem gente que não sabe o que fazer, né? Não tem o que fazer e vai para a internet espalhar besteira, né? Ô, Leandro, eu estava respondendo isso hoje para alguns dos meus membros. E eu não pensei que chegou a você, rapaz. Chegou, né? Um áudiozinho absurdo. Nós vamos ter 3 dias seguidos de escuridão absurda. Temos que fechar as portas, porque senão os demônios vão entrar dentro de casa e podem nem abrir a cortina. Aí eu parei aí. Porque se nós tivermos dependente de segurança, que nós não abramos as cortinas, nem abramos as portas para poder ficar seguro contra os demônios, então pronto, acabou. Acabou. Já não tem, acabou. Mas não é isso. Nós temos que ler mais a palavra e nos ater também nesse tempo e em qualquer momento, especialmente em fontes que não são fontes, que são fontes confiáveis. Fugir daquelas que provocam, levantam questões que não são bíblicas. Não são bíblicas. Isso é o maior perigo, pastor Elismar. Olha, quando nós lemos algo que não tem embasamento bíblico e é baseado no sensacionalismo, né? Ou em teorias da conspiração, isso é uma estratégia do diabo para tirar nossa atenção da Bíblia.
Tem pessoas, pastor Ismar, que sabem mais da maçonaria do que de Jesus Cristo. Sabem mais dos Illuminati do que da Bíblia. Eu não consigo ver essas pessoas tendo um bom preparo para a volta de Cristo. Então, nós temos que focar naquilo que é importante. Verdade. Focar naquilo que é importante. Você falou uma coisa, professor, interessante. A pandemia não tem nada, não é o tempo do fim. Não está dizendo que é agora que Jesus está voltando. O sinal claro da volta de Jesus, como Mateus 24, é a pregação do evangelho em todo mundo. Mas Isso mesmo. Você disse também que nesses momentos em que tiver as pragas acontecendo, os filhos de Deus, seus discípulos, estarão protegidos, porque Deus vai proteger os seus. Existem pessoas, nesse tempo, que estão sofrendo da pandemia e os filhos de Deus estão sofrendo consequências por causa do Covid-19. Por que não é as pragas, nós estamos desprotegidos? É uma pergunta que está aqui. Ou boa pergunta. São pragas e mesmo assim nós não temos a proteção? Veja, em primeiro lugar, você fez uma linha argumentativa interessante para provar que nós realmente não estamos nas pragas do Apocalipse. Né? Se nós estivéssemos nas pragas, os filhos de Deus não seriam afetados. Né? E outra coisa, antes das pragas, nossos irmãos não podem esquecer que vai existir o decreto dominical. Então, as profecias têm uma ordem. Né? Decreto dominical, Apocalipse 13, pregação do evangelho em todo mundo, e aí Apocalipse 15, 16, as pragas. Então não podemos esquecer dessa sequência. Agora, por quê que inclusive filhos de Deus são infectados pelo Covid-19? Queridos, nós não temos todas as respostas, mas algumas nós temos. Primeiro, os filhos de Deus também podem negligenciar e não se cuidarem devidamente contra o coronavírus. Deus permite que filhos dele peguem câncer. Se eles tiverem um estilo de vida para isso, ou uma tendência hereditária e que eles não trabalharam isso, acontece. Então, o que acontece? Deus, ele é misericordioso, Elismar, mas ele não impede que a história humana siga o seu curso normal de acordo com aquilo que nós decidimos. E essa é a forma de Deus, ao permitir que desgraças ocorram, é a forma de Deus mostrar, vacinar tanto ao universo quanto a nós, de que realmente o pecado não vale a pena. Deus se entristece, Deus sofre por tomarmos decisões erradas, por negligenciarmos certos cuidados, não é? Mas nós não devemos, como cristãos, pensar assim, aquele filho de Deus pegou o Covid-19, então Deus não cuidou dele. Não necessariamente. Deus pode ter trabalhado muito no coração dele para ele usar a máscara, para ele usar o álcool com gel, para ele não ficar saindo e ficando no meio de aglomerações, e ele não quis. E aí o que vai fazer? Né? E Deus vai respeitar, Deus é um cavalheiro. Ele não pega ninguém pelo colarinho e o obriga a obedecê-lo. Né? Então nós não temos todas as respostas, porque Deus, na sua soberania, ele permite que certas coisas aconteçam. Eu gosto de uma frase, pastor Elismar, que diz assim, que Deus não dirige a nossa vida, Ellen White, de uma forma que nós não dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio como ele. Então, Deus é tão fiel que ele dirige a nossa vida de uma forma igual que nós dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio como ele. Então, na sua vontade soberana, ele pode permitir algumas coisas. Outras acontecem por causa da nossa própria negligência como seres humanos, né? Que desrespeitamos leis naturais e tudo mais, né? Ótimo. Tá claro isso aí. Falando de pregação para que o evangelho seja todo o mundo seja alcançado pelo evangelho, então virá, Jesus voltará. Quem é responsável por esta pregação do evangelho? Há um grupo de pessoas escolhidas por Deus para levar esse evangelho? Só esse grupo? Ou uma denominação? Seria só os adventistas? Essa pergunta foi muito boa, Elismar. E eu tenho... Deixa eu ver, eu tenho aqui a obra. Vou pegar essa obra aqui. Essa é uma obra oficial da igreja que nós deveríamos, como adventistas, lermos este livro, porque nós damos algumas respostas aí que não condiz com a realidade. Então, por exemplo, muitos irmãos dizem assim, não, só nós temos o evangelho. Veja, não é bem assim. Nós temos o privilégio
de termos, além do Evangelho, verdades bíblicas que outros irmãos não aceitaram, não redescobriram ainda. Isso nós temos, e somos uma igreja profética, disso nós não temos dúvidas. Agora, dizer que só nós levamos o Evangelho de Cristo, isso não é verdade. Isso não é aceito nem mesmo pela igreja de forma oficial. Então eu vou ler aqui, por exemplo, o capítulo 10, os adventistas e o programa das missões mundiais, página 425. O que os nossos teólogos que escreveram esta obra disseram aqui, ó. Olha como é o equilíbrio, ó. Declaração de relacionamento com outras sociedades. Reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. Terceiro, reconhecemos que a essência da verdadeira religião é basear-se ela na consciência e convicção. Então, e aqui vai seguindo uma série de afirmações. Então, a principal delas é a seguinte: mesmo que nós saibamos que muitos irmãos não têm toda a verdade, pelo menos eles têm uma compreensão importante do que é o Evangelho, né? Que é aceitar a Cristo como Salvador, crer na sua morte e ressurreição. Deus usa esses irmãos para levar esta parte, pelo menos, do Evangelho para outras pessoas. Agora, é óbvio que para preparar o povo para a volta de Cristo, Deus conta conosco, né, para levarmos algo mais. Então, Deus não vai concluir a obra da pregação do Evangelho só com os adventistas. Né? Lógico que com os adventistas, Deus vai concluir a pregação das 3 mensagens angélicas. Isso não temos dúvida alguma. Agora, hoje Deus já está implantando a mensagem do Evangelho em muitos corações por meio de missionários sinceros de várias igrejas que têm levado o Evangelho em outros lugares. Né? E aí, só para não esquecermos, Elismar, que as pessoas perguntam assim: nossa, mas se a volta de Jesus depende da nossa pregação, Jesus nunca vai voltar porque está sempre nascendo gente, né? Mas, na verdade, não devemos esquecer de uma coisa: nós somos chamados, convidados para pregar o Evangelho. Mas a obra é de quem? A obra é de Deus. O Espírito Santo tem o ministério pessoal dele. E onde nós não chegamos, o Espírito Santo vai chegar. Verdade. E hoje tem acontecido, Elismar, eu sei de casos de muçulmanos que têm se convertido por meio de sonhos. Cristo aparece em sonhos para eles. E eles se convertem. Então, podemos estar certos, amigos. Onde não chegarmos, o Espírito Santo chega e este Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Queira o diabo ou não, ele vai ser pregado. Ótimo. Só contribuindo por isso que você falou, Leandro, interessante. Semana passada eu tive uma experiência, não sei se ele está aqui com a gente, é um amigo que a gente fez contato, que conheceu, fortaleceu a sua fé através da TV Novo Tempo e as mensagens e os programas, né? Entre alguns desses, o seu programa, Na Medida da Verdade, ele dizia o seguinte: ele estava incomodado porque Deus estava falando com ele através de sonhos. E ele procurou a mensagem da palavra porque Deus foi falando com ele através dos sonhos. Isso está acontecendo não é só com os de lá, acontece com em todo mundo, pessoas são despertadas pelo Espírito. O Espírito faz a obra. Né? Agora, isso mesmo. Desse tema, se falta só isso para o Evangelho, para que Cristo volte, como nós podemos ficar sabendo que o Evangelho foi pregado em todo mundo? O que acontece, Elismar? Tem uma forma interessante, Elismar. No momento em que for dado o decreto dominical de Apocalipse 13, vai ser um alvoroço, né? Vai ter um boicote econômico do mundo inteiro. E neste momento, vai ter um anúncio final por parte do povo de Deus que terá recebido a chuva serôdia, a presença do Espírito Santo, e vai pregar de forma muito ativa. E aí muitas pessoas que ouviram disseram: nossa, aquilo que ele falou era verdade, e vão se decidir pelo certo. Então, quando começar o decreto dominical, nós podemos saber:
Chuva serôdia está sendo derramada para nós finalizarmos a pregação do evangelho mesmo. E isso vai ser em pouco tempo. Porque todos vão ter que decidir entre o sinal de Deus, que será o verdadeiro sábado, e o sinal da besta, que será o falso sábado. Então, todos terão uma forma de saber. Então, nesse momento, podemos ter uma ideia, uma noção de que Deus já atingiu o seu propósito de testemunhar a todas as pessoas para que ninguém fosse pega de surpresa. Certo. Tá, bom, ficou muito claro a respeito da volta de Jesus. Esse é o último sinal antes que ele venha. Claro isso aí, a pregação do evangelho em todo mundo. Agora, a respeito das profecias e o tempo do fim, vem algumas dúvidas que as pessoas estão fazendo. Algumas são rápidas a resposta, eu creio. Se Apocalipse cita muito a respeito do dragão, e nós estamos vendo aí uma nação que se levantou e o seu símbolo é o dragão, que é a China. Esse dragão que está sendo falado em Apocalipse seria o dragão, essa nação, a China? Veja, existe um princípio bíblico de interpretação que é muito importante, que é o seguinte: todo intérprete da Bíblia deve buscar compreender o propósito original para o qual o autor escreveu o texto. E isso envolve um estudo do contexto geral das Escrituras ou do contexto imediato específico de onde se encontra o verso. E se nós não fizermos isso, nós estaremos fazendo a chamada exegese. O que é exegese? É colocar ideias alheias ao texto. Exegese é extrair o que o texto está dizendo. Vamos deixar que a Bíblia identifique quem é esse dragão. E aí nós vamos ver que não tem como conjecturar além do que a Bíblia ensinou. Então, em Apocalipse 12:9 fala assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama China. Não. Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, queridos, se nós colocarmos China nesse texto, nós estamos violentando o texto bíblico. Ok? Estamos violentando o texto bíblico. Estamos sendo intérpretes de péssimo calibre. Porque o intérprete ele busca entender o propósito original do autor. Tá? Então, irmãos, descartem qualquer possibilidade de a China ter o símbolo do dragão, então Apocalipse se refere à China. Quando o João escreveu, não estava nem pensando na China, ela nem existia. Né? Então nós temos que ser intérpretes responsáveis do texto bíblico, analisando o contexto geral, contexto específico, contexto cultural, e o próprio contexto interno esclarece que o dragão é um símbolo de Satanás. A China não é nada em comparação deste dragão aqui, porque esse dragão aqui é o que comanda tudo. Né? É este ser maligno que está por trás de nações ímpias, de pessoas ímpias, de governos ímpios, para tentar controlar o mundo e impedir que os interesses de Deus para a sociedade aconteçam aqui. Então, cuidado, irmãos, não coloquemos no texto aquilo que ele não disse, senão nós vamos acabar tendo sérios problemas interpretativos. Mais uma vez, eu estou perguntando aqui sobre a obra que você mostrou, né? É o livro Questões sobre Doutrina. Isso, ó. Questões sobre Doutrina, da Casa Publicadora Brasileira. Todo adventista do sétimo dia tinha que ler esse livro. Esse livro nos ajuda a defendermos a nossa fé de uma forma bem embasada e bem educada, a mostrarmos para qualquer irmão evangélico que a nossa fé é coerente e que muitas acusações contra nós, de que somos uma seita, que fazemos de Ellen White uma segunda Bíblia, são acusações improcedentes de gente mal informada. E este livro aqui recomendo muito para os nossos irmãos. É um livro espetacular. Espetacular. Muito bom. A respeito do tempo do fim, aí vem o medo ou esperança. Quem está conectado na palavra, está alimentado da palavra, está bem fundamentado a sua fé, esperançoso. Mas fica sempre uma questão. Em algum momento, as pessoas creem pelas profecias de que devem ir para o campo, fugir dos grandes centros. É tempo de fazer isso? É o momento agora? Aconteceu a pandemia, é um alerta de Deus, é hora de eu ir para o campo com a minha família e fugir dos grandes centros? Essa é uma pergunta interessante, Lismar. Há pessoas que realmente elas estão antecipando o período da perseguição, né?
O que a senhora White fala a respeito disso? Ela fala uma coisa muito equilibrada, né, naquele livro A Igreja Remanescente. Ela fala assim que o momento certo de sair das grandes cidades será dado, apresentado pelo Espírito Santo de forma individual para cada pessoa. Porque ele vai chamar algumas pessoas para irem para os campos e outras para continuarem nas cidades pregando o evangelho. Então, não é uma resposta que nós possamos dar, hoje é o tempo de irmos para os campos. Não, eu não vejo assim. Agora, o que a pessoa tem que se perguntar é, o Espírito Santo quer que eu vá morar no campo ou que eu continue na cidade sendo uma testemunha aqui? Então, isso é uma convicção interna, Irismar, que é o Espírito quem vai dar para a pessoa. E a pessoa não deveria antecipar isso se Deus ainda conta com ela para a pregação do evangelho nas grandes cidades. Eu sei de grupos que acabaram indo morar nos campos, mas não sabem plantar, não tem como se sustentar e estão passando necessidades. Então, tem que haver um preparo, tudo na vida tem que haver preparo e planejamento. Não é só eu vou pegar meus móveis e vou levar, vou para o campo, vou comer o quê? Né? Então, já sei plantar, sei cultivar a terra, sei que eu tenho que ter, nesse contexto pecaminoso, herbicidas, pesticidas, um monte de coisa para cultivar as minhas hortas e tudo mais. Então, prudência, irmãos. Vamos deixar que o Espírito de Deus nos guie e ele vai guiar. Algumas pessoas eu percebo, Irismar, que Deus já tem chamado para isso. Tá? E elas estão indo para lá para cuidar melhor da mente, para ter mais qualidade de vida. Eu percebo que Deus já está chamando alguns. Agora, outros ainda não. Então, de forma particular e individual, vamos ficar com o coração abertos e deixar que Deus nos guie. Não podemos dizer para ninguém, é tempo de ir. Porque isso é uma coisa individual. É o Espírito quem vai dizer para a pessoa. E também, são duas coisas, né? A gente não deve criticar quem está indo, aqueles que estão ficando, e aqueles que vão não devem também ficar impressionando quem não foi para que vá, né? Porque é uma questão individual que o Espírito vai falar e vai dizer. E as pessoas que vão devem estar preparadas para poder estabelecer sua família lá e não criar situações difíceis, né? Para a saúde e para questão até de subsistência mesmo. A respeito da volta de Jesus agora, há uma curiosidade aqui. Eu não estou citando o nome de vocês, eu peço perdão, porque algumas perguntas a gente mescla, junta para poder formular. E aí, se eu fosse mencionar os nomes, eu me perderia aqui, tanta gente acompanhando. Então, a respeito da volta de Jesus, a Bíblia diz que todo olho verá. Mas como vai ser isso? Existem algumas religiões que dizem que haverá um arrebatamento secreto. Outros creem nisso, muitos creem nisso. Se Jesus vai voltar e todo olho verá, como é que vai acontecer isso? Como isso acontecerá? Eles creem o seguinte... Eles creem o seguinte, os dispensacionalistas, eles dividem a salvação em dispensações ou eras. Então, eles creem o seguinte, que Apocalipse 1,7, quando fala que todo olho verá, quer dizer que todo olho verá depois do milênio. Então, eles dão essa interpretação, né, para poder defender a crença deles. Mas nós temos como provar que o arrebatamento secreto não existe. E que, portanto, essa interpretação de que todo olho verá só depois do milênio, ela não é válida. Um texto que eu uso, entre outros, é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ele é um texto muito claro e ele deve ser analisado em detalhes para ajudarmos nossos irmãos pentecostais em relação a esta crença. O que o texto diz? Ó? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, aqui tem duas coisas. Primeiro, o Senhor virá ao som de trombeta. Qual é a necessidade de vir ao som de trombeta se o arrebatamento é secreto? Não tem lógica nenhuma, né? O evento, ele é o quê? Audível, tanto que vai ter trombetas anunciando Jesus chegar. E diz que, em consequência disso, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Será que tem como Deus ressuscitar tanta gente de forma secreta? A Bíblia não ensina que a ressurreição é secreta. A ressurreição será um evento visível.
Para todos. E além disso, o verso 17 diz assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqui está um detalhe. A volta de Cristo acontece num contexto audível, ao som de trombetas, num contexto visível, porque os mortos ressuscitam e os justos são transformados, e mais, diz que os justos transformados irão juntos com a igreja viva para o céu. Então não tem essa ideia, não é, Edmar, que Cristo arrebatou a igreja antes, aí ocorreu a grande tribulação, e aí depois Deus leva um restante de fiéis para lá. Isso não existe no texto bíblico. Tá? Então, o dispensacionalismo é muito falho como teologia. Tem muitos irmãos sinceros, obviamente, que creem nisso. E nós precisamos, irmãos, ajudá-los, porque se eles continuarem crendo no arrebatamento secreto, como que vai ser quando Cristo se manifestar em glória e majestade? Eles vão estar despreparados. Então nós temos que avisá-los com amor, com carinho, mas falar para eles que a doutrina deles da volta de Jesus não é uma doutrina bíblica de forma alguma. Muito esclarecedor, muito bom. E aí respondeu não só essa pergunta, mas uma série de outras perguntas ligadas a essa teologia. A respeito do fechamento da porta-graça, professor. Fechamento da porta-graça. Vai acontecer quando? Será avisado para o povo que vai ser salvo? Tem uma pergunta aqui da Carol. Essa aqui eu vou conseguir citar o nome. Carol Cirelli. A porta da graça se fecha imediatamente com o decreto dominical ou um pouquinho depois? Fechará antes para os adventistas? Veja, a Bíblia não nos fornece detalhes sobre esse assunto, sobre a data, mas ela nos dá uma pista. O que acontece? Quando for dado o decreto dominical, isso significa que Jesus já terminou a sua obra de intercessão, ou melhor, um pouco depois que Cristo terminar isso, a obra de intercessão, ele sai do santuário celestial. E aí, sem o intercessor, o que acontece? O Espírito Santo é retirado dos ímpios. Tá? Então, o que acontece? Neste momento, nós já podemos saber que a porta da graça se fechou, porque Cristo saiu do santuário, não tem mais intercessão, e o Espírito, o único poder refreador da maldade humana, abandonou os ímpios. Então, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Agora, a boa notícia, Elismar, é que o Espírito Santo nunca abandonará os filhos de Deus. Alguns entendem mal a citação de Ellen White, que diz que nós teremos de viver na presença de um Deus santo sem o intercessor, né? Como se agora eu não peco mais, eu não preciso do intercessor. Mas isso é uma bobagem, né? Isso não tem nada a ver com o texto bíblico. O que ela está falando é que pelo fato do Espírito Santo ser retirado dos ímpios, nós vamos ter que suportar a perseguição, essas coisas pesadas que vão ocorrer sem a presença de Cristo no santuário celestial. Mas isso não significa que o Espírito Santo vai abandonar os filhos de Deus. De lá do céu, ele continuará atuando em nós. Porque se hoje, Elismar, nas condições atuais, tendo o Espírito Santo, nós vacilamos, imagine no fim do tempo. Que vai ser pior se o Espírito Santo é que eu vou para o inferno mesmo. Né? Então as pessoas têm que entenderem melhor o contexto das citações da irmã White. Então, veja, não temos uma data, não temos uma forma específica de sabermos, mas temos uma vislumbre. Ó. Outro detalhe, quando começa a cair a primeira praga, é porque a porta da graça já foi fechada. Né? Porque a praga já é a punição para os ímpios. Então, começou a primeira praga, já foi? Pronto. Já era. Já está selado. Já está selado. Selado. Que está salvo e está perdido. A respeito da... Tem uma pergunta aqui, eu não anotei quem fez a pergunta, mas já passou algum tempo já que ele fez a pergunta. Ele cita Isaías 23:15, de um canto da meretriz. O que é esse canto e qual o significado desse canto da meretriz de Isaías 23:15? Vamos abrir aqui em Isaías 23:15 para nós, né? Contextualizarmos o verso. Primeiramente, percebemos que é uma profecia contra Tiro. E no verso 15 diz assim: naquele dia, Tiro
será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entrega o esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem de ti. Ou seja, tinha um costume na época em que as meretrizes tocavam canções ao longo da cidade para os homens identificarem que elas eram meretrizes. Então, Deus está aqui dando um juízo contra Tiro, dizendo o seguinte, que ele vai cair no esquecimento, e mesmo que alguém agisse como as prostitutas da época, em cantarem músicas para lembrarem que elas existem, ou que Tiro existe, não ia adiantar nada, porque ele ia cair em esquecimento diante de Deus por causa do seu pecado, né? Por causa da sua maldade. Tá? Então, é este o contexto. Tirar esse texto desse contexto e jogar lá para Apocalipse 18, 19, que fala da grande meretriz, não tem nada a ver. Esse é o chamado método texto-prova, ou seja, se tem uma palavra aqui, a palavra meretriz, então quer dizer que ela tem uma relação com a meretriz do Apocalipse. Nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver isso. Nós não podemos fazer uso do método texto-prova. Nós temos que ver se não apenas há uma relação gramatical ou terminológica, mas temos que ver se há uma relação ideológica, contextual. Então, esse texto é para um momento específico, uma profecia contra Tiro, não tem nada a ver com o fim dos tempos. Ok. Quem está fazendo uma pergunta aqui também, aliás, tem várias pessoas perguntando, mas Rapaz, eu vi a pergunta dele aqui agora. A Leila. E também, quem recebeu o Espírito Santo? Só quem recebeu o Espírito Santo da chuva serôdia que será salvo? É necessário ser batizado para ser salvo? O Evangelho está dizendo claro, né? A Bíblia responde. Sim, olha, veja bem, queridos. Se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não tenho ao meu lado aquele ser que está atuando na minha santificação. Eu não tenho como ser santificado sem a presença do Espírito. Então, quando eu sou batizado nas águas e aceito a Cristo como Salvador, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Agora, o que eu tenho que fazer é o seguinte: não crer que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência única. Nossos irmãos pentecostais creem que é assim, nós não. Nós cremos que o batismo com o Espírito é uma experiência diária, em que nós recebemos a companhia dele e a capacitação dele para a missão e para a santificação. Então, quem não tiver o Espírito Santo não vai ter como ser salvo, porque o Espírito Santo é o único ser que nos conduz ao pecado, à justiça e ao juízo. Então, como que nós vamos chegar ao conhecimento do pecado, da justiça e do juízo sem o Espírito Santo? Então, se você, meu irmão, quer ter a chuva serôdia, quer ser batizado de forma plena com o Espírito, pouco antes de Cristo voltar, você já tem que ser batizado com o Espírito hoje. Você tem que começar a ser batizado com o Espírito todos os dias da sua vida, desde já. Tem uma pergunta aqui, Davi Antunes, Rio Grande do Sul. Quando Jesus concluir o juízo, as pragas cairão e ele voltará. A Bíblia diz que daí cerca de uma semana, se aplicarmos o princípio dia-ano, pragas em uma semana, seria isso? As pragas seriam em uma semana todas as pragas, 7 pragas? Não, na verdade, o que eu lembro da questão da uma semana é do silêncio no céu em Apocalipse capítulo 8. Diz assim que na abertura, né, do sexto selo, sétimo selo, houve silêncio do céu por cerca de meia hora. Como que os intérpretes têm analisado isso? Alguns intérpretes têm analisado isso utilizando o princípio de ano e têm aplicado esse texto a uma citação da irmã White, em que ela diz que nós levaremos uma semana de viagem para chegarmos ao paraíso. Outros teólogos, como Ranko Stefanovic, preferem não fazer isso. Ele acha, por exemplo, que uma semana é simplesmente uma referência a um curto período de tempo, que João ali não teria o propósito de dar o princípio de ano para algo que está obscuro
ali no texto. Então ele age assim, não. Isso indica um curto período de tempo. Agora, que é uma semana profética, nós já não podemos ter certeza. Então, os eruditos são divididos em relação a isso, realmente. Tem argumentos para ambos os lados, Elismário, não dá para bater realmente um martelo de forma definitiva. Antes de você entrar um pouquinho, Leandro, eu estava lendo aqui Profetas e Reis. Uma citação da profetisa dizendo exatamente o que nós somos. Parece que é para hoje. Que reis, governantes, as mentes mais pensantes, as pessoas mais intelectuais, as pessoas mais importantes do mundo estariam preocupadas, porque algo muito sério está para acontecer. E nós estamos falando do momento que nós estamos vivendo a pandemia e está polemizado demais. Um governante diz uma coisa, outro diz outra. Aí tem uma pergunta aqui da Fernanda Jussara, ou Jussara Fernanda. Jussara Fernanda. Ela dizendo o seguinte: os adventistas são a favor do Bolsonaro? Os adventistas são a favor do Lula? Os adventistas são a favor de quem? É a favor do Dória? De que lado estão os adventistas? Agora... O adventista... Agora eu estou na mira da verdade, né? Na mira... Queridos, em primeiro lugar, eu fiz 2 vídeos bem fortes na internet esses dias sobre questões políticas, né? E eu falei o seguinte: primeiro, nós não devemos nos metermos em questões políticas, mas ao mesmo tempo não podemos ser analfabetos políticos, tá? Então nós temos que ter maturidade suficiente para sabermos que tipo de ideologia está de acordo com os planos de Deus para a sociedade e qual tipo de ideologia não está de acordo. Então, isso é o mínimo, o básico que nós devemos fazer. Então, eu tenho que avaliar um candidato, um partido, pensando, bom, esse candidato é a favor ou contra a família? É a favor ou contra a ideologia de gênero? É a favor ou contra o aborto? É a favor ou contra a legalização de drogas? A irmã White diz que na época dela, né, que estavam querendo legalizar o álcool nos Estados Unidos, ela falou, não devemos votar em pessoas que querem legalizar o álcool. Então, qual é o princípio? Um cristão não pode votar em alguém que quer legalizar drogas. Uhum. Isso é muito claro, né? Agora, qual deve ser a nossa postura para com os governantes? Veja, a Bíblia é espetacular. Veja, eu não me considero um cara de direita, só que muito menos de esquerda. Eu quero ser bíblico. Agora, mesmo na época em que Lula, Dilma ganharam, né, não é porque eu não gosto da ideologia deles. Eu creio que a ideologia deles não é de Deus, né? É aborto, é casamento gay e por aí vai. Não é por isso que eu vou desejar mal, Elismar, para o governante. Né? Não é porque um governante com o qual eu não simpatizo assumiu o governo que eu vou desejar mal dele. Por quê? Porque a Bíblia me ordena, como cristão, a orar pelos governantes. Uhum. Tá? Então, quando nós deixamos de orar pelos governantes e ficamos os massacrando, independente de quem sejam, nós estamos deixando de dar um bom testemunho cristão. Vou ler aqui, ó, 1 Timóteo 2, 1 a 3. Olha que texto interessante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é que é o papel do cristão de acordo com a Bíblia? Orar pelos seus governantes. Agora, o que eu vejo na internet é o seguinte: falsos cristãos que torcem contra um governo para que ele caia, para que o Brasil caia com ele, só porque não foi o partido dele que assumiu a liderança. Nossa. Isso para mim tem mais a ver com o espírito do diabo do que com o espírito cristão. Como eu falei, eu abomino ideologias de esquerda.
Mas não é porque Lula e Dilma assumiram que eu vou torcer contra o país. Pelo contrário, Deus sabe, e eu não estou aqui mentindo, eu sou um pecador, mas aqui estou falando a verdade, eu torci muito para que o Lula fizesse um grande governo, para que a Dilma fizesse um grande governo. Por quê? O meu dever como cristão é orar pelos meus governantes. Não importa se eles são de direita, de esquerda, eu tenho que orar. Porque se os meus governantes administrarem bem o país, né, nós vamos ter momentos de mais paz, de mais tranquilidade, de mais prosperidade. Agora, o que eu vejo hoje na internet é um desejo de derrubar o atual governo, por exemplo, o Jair Bolsonaro, na esperança de que se ele cair e o Brasil quebrar com ele, aí o meu partido pode assumir de novo. Eu vou dizer bem declaradamente, mas isso é diabólico. O cristão não age assim. Tá? Então não se meta, irmão, nessas discussões que não valem a pena. Não seja um analfabeto político, ok? Mas faça a sua parte como cristão. Se você não é obrigado a concordar com tudo. Eu não concordo com tudo que Bolsonaro diz, não concordo com tudo com que muitos dizem, mas eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar a pessoa que está liderando o meu país, tenho que orar por ele. Então, se eu não tenho contato pessoal com ele, vamos orar por ele. É isso que a Bíblia manda nós fazermos. Nossa, muito bom. Nós somos de Cristo. E nós seguimos a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Exatamente. Jesus, quando esteve aqui, seguiu a palavra e não fez nada a palavra. A palavra. E nós, que somos seus seguidores, temos que seguir a palavra. Unicamente a palavra mesmo. E a palavra diz para a gente orar por nossos amigos, né? Professor Leandro Quadros, está tão boa a live e está chegando ao fim. Rapaz, nós estamos já com 640 pessoas aqui, hein? Que maravilha. 645. Olha aí, rapaz. Que bênção. Que bênção. E, Leandro, não pense você que é por causa do seu nome. É por causa do meu distrito. Eu sei. Não, o teu distrito aí eu já sei, Elismar. O teu distrito aí é muito animado. Amém. Então eu sei que esse pessoal assiste mesmo. Esse pessoal não é de brincadeira, não. Amém. Olha só, mas que abuso. E que o fogo não me consuma nesse momento. Professor Leandro Quadros. A gente brinca assim que a gente tem uma certa liberdade. Professor, tem uma pergunta aqui interessante da Graziella. A Graziella e o seu esposo, Fabrício, estão estudando a Bíblia comigo. Essa fez uma pergunta interessante. Para a gente ir aí para o término. Quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa? Se é uma pessoa, quem é? Se não é uma pessoa, como identificar o anticristo? Nós cremos, querida aluna, querido aluno, que o anticristo é um sistema, não necessariamente uma pessoa. Na verdade, em primeira instância, ele é uma pessoa. O anticristo principal é o diabo, é Satanás. Então, ele é o anticristo supremo. Então, ele é um ser pessoal, é espiritual, tanto que ele vai imitar a volta de Jesus Cristo, né? Então, ele é o anticristo supremo. Leandro, tá dando aqui, ó, 1 minuto e 50. Vamos então... Pois não, meu amigo. Vamos encerrar e voltar para você responder essa pergunta? Só Perfeito, aí respondemos essa pergunta com tranquilidade. Perfeito, amigo. Isso. Vamos fazer assim. Porque falando sobre o anticristo, quem é o anticristo, como identificar o anticristo, à luz da palavra. Perfeito. Então você que está conosco aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos cair de propósito agora no Instagram e você reconecta, porque nós vamos reiniciar imediatamente, tá bom? Fica com a gente. Para darmos final à nossa live. Vai responder essa pergunta. Vai puxar conosco a live, tá bom? Então, estamos encerrando agora em 4, 3, 2, 1. Até lá, hein? Até lá.